Alguém está falando no chat, o nosso jovem filósofo, Samuel, ele está falando no chat que regras foram feitas para serem atualizadas. Ótimo. Então, atualizando aqui as regras, Samuel, muito bem, eu vou partir da seguinte atualização. A partir de agora, você está sendo gravado. Você e todos os seus colegas que se encontram nessa sala estão sendo lindamente, maravilhosamente gravados, e essas atualizações ficarão para a posteridade. E eu concordo, o conhecimento precisa ser atualizado de tempo em tempo, né? A gente tem que dar algumas atualizações para dar conta da vida, que a vida é uma maravilha, mas a vida precisa ser atualizada, a vida precisa ser repensada e reformulada. Então, atualizei aí dizendo que vocês estão sendo lindos e maravilhosamente gravados. Verdade, ok. Nós tínhamos começado na semana passada falando um pouco sobre Descartes, né? Basicamente, nós tínhamos feito boa parte do processo a partir do material que eu organizei, né? Não sei se vocês perceberam, né? E obviamente deve ter percebido que a apostila sobre Descartes é uma apostila curta, né? É uma apostila curta. O Descartes ele é muito lido na filosofia na perspectiva do conhecimento, correto? Na perspectiva do conhecimento, uma vez que foi a partir das problematizações feitas por esse filósofo, lá já nos idos do século XVII, que nós começamos a pensar a necessidade de estabelecer um patamar, um norte, um método especificamente, para o que vem a ser conhecimento. Correto? Lembrando que lá no século XVII, nós estávamos com a seguinte problematização. Tá, a gente quer edificar uma ciência. A gente quer erguer um conhecimento que seja científico. Fechou. Se eu quero erguer um conhecimento que seja científico, o que eu tenho que fazer para que esse conhecimento se transforme em ciência? Né? Aí o nosso queridíssimo jovem Descartes, ele estava com essa problemática, né? Com essa preocupação. Construir um edifício seguro, um fundamento seguro, para que eu pudesse fundamentar um conhecimento de viés científico, né, de caráter especificamente científico. Lembrando, eu sempre faço essas observações com vocês, quando nós estamos trabalhando com ciência, nós estamos trabalhando com conhecimento de uma ordem específica, de uma natureza específica. Que natureza é essa? A verificabilidade. Aquilo que pode ser verificado, aquilo que pode ser provado, aquilo que pode ser evidenciado. A ciência não é um conhecimento da ordem do eu acho, do eu penso, do eu quero. Né? A ciência é um conhecimento de embasamento racional, tá? E epistemológico, tanto que a partir do século XVII a gente costuma falar que a ciência é um conhecimento eminentemente epistemológico. Por que epistemológico? Ela pressupõe estudos, pressupõe pesquisas, pressupõe análises um pouco mais aprofundadas, tá? Nós já falamos isso. De modo que, repetindo aquilo que a gente já tinha falado semana passada, o Descartes é o grande pensador moderno. Por que ele é um dos grandes pensadores modernos? Justamente porque ele está imbuído dessa preocupação com um método. Estabelecer um método para tornar um conhecimento científico. Certo? Estabelecer um critério, estabelecer uma regra para tornar um determinado conhecimento como ciência. Tá? Para validar um determinado conhecimento como ciência, eu preciso estabelecer um método. Tá? Daí, no século XVII, nós estamos dentro do pensamento cartesiano com a preocupação acerca do método. Bem-vindo, meu caro Alan, bom dia.
Posto isso, nós começamos a falar também na semana passada das duas grandes obras do Descartes. Tudo bem, meu jovem, os meninos já tinham falado, tá? Das duas grandes obras do Descartes, onde aparece essa questão do método, explicitamente a questão do método. A primeira, as meditações metafísicas, que eu comentei sobre elas. É uma obra interessante, meninos, porque ele está justificando o porquê do método. Ela é bem bacana por isso, porque ele está dizendo, não é simplesmente, a gente tem que criar um método. Tá, mas por que a gente tem que criar um método? Então ele está justificando a necessidade de um método e como que esse método deve ser. Por isso, meditações metafísicas, ele está tentando fundamentar a necessidade do método. Por que eu preciso de um método em ciência? Né? E por fim, numa também famosa dele, o discurso do método, onde especificamente Descartes caracteriza esse método científico, expondo as etapas desse método e falando especificamente do método. Então, é com essas duas obras que nós estamos dialogando nesse material de vocês, né? São as duas obras que vem citando de referência aí no material de vocês. Fechou? Nós tínhamos começado, então, a falar um pouco da dúvida como pontapé inicial do método, porque a dúvida é um pontapé inicial do método cartesiano, beleza? Veja só, se eu estou com uma filosofia de caráter gnosiológico quer dizer o quê? Gnosiologia é um campo da filosofia que estuda especificamente conhecimento. Tá? Se eu estou com a filosofia de caráter gnosiológico, isto é, se a minha preocupação é com o conhecimento e é fundamentar, de certa forma, um conhecimento seguro, que seja válido, que tenha fundamento, que tenha rigor metodológico, eu tenho que começar duvidando. Por isso, a dúvida em Descartes ela é metódica. E aí eu até alertei vocês na semana passada sobre alguns conceitos que podem aparecer dentro dessa temática da dúvida metódica. Pode aparecer ceticismo metodológico, ceticismo cartesiano, dúvida cartesiana, tá? Toda vez que aparecerem essas palavras ou essas expressões, dúvida metódica, ceticismo metodológico, ceticismo cartesiano, dúvida cartesiana, por exemplo, são expressões que dão a entender essa negação imediata daquilo que chega a nós, daquilo que chega à nossa consciência. Ou seja, coloque em questionamento, coloque em dúvida tudo que chega imediatamente à consciência. Nunca tome como verdade aquilo que chega à nossa mente por meio de sentidos. Sentidos podem nos enganar, sentidos podem nos levar ao engano. Percebem vocês, portanto, que o conhecimento que Descartes pretende fundamentar, né, de viés aí epistemológico, gnosiológico, ele é um conhecimento racional. Ele não pode ser a partir do que eu acho. Eu acho que é. A gente fala isso, eu insisto muito nisso com vocês. Ciência não é o que eu acho. Ciência é aquilo que foi notado como evidência, pesquisado como possibilidade e comprovado como fato, como verificabilidade. Tá? Para ser ciência, precisa passar por isso. A dúvida, então, em Descartes, ela é um método no sentido de conhecer a verdade. Se eu estou buscando um conhecimento que seja válido e verdadeiro, olha o raciocínio, é necessário colocar tudo que é anterior em dúvida. Tá? Tudo que é anterior. Esse tudo que é anterior quer dizer o quê? Aquilo que chega a mim pelo viés dos sentidos. Tá, João? Se a gente for analisar no nosso cotidiano, o primeiro mecanismo que a gente tem de acesso ao mundo é a via sensitiva. O cheiro, o paladar, o tato, a visão, a audição, enfim. Colocar em dúvida tudo que chega a nós pelos sentidos. E a Mafalda brinca com isso. Então, se eu fechar os olhos, o mundo vai desaparecer?
Se o mundo é o que eu vejo, se eu fechar os olhos, o mundo desaparece, ele não está mais aí. Ela brinca, né, com essa via sensitiva de acesso ao mundo. O Descartes está dizendo assim, olha, coloque isso em suspeição, suspeita disso. Suspeita dos juízos a priori que você faz acerca da realidade. Tá? Suspeita dos juízos a priori. Tudo aquilo que vem imediato, que chega até você imediatamente pela via do sentido, suspeita disso, cara. Bota esse troço em suspeição, questiona isso. Porque a partir do questionamento, você vai, como se você fosse fazer aquela atitude de garimpo mesmo. E pega aqui a metáfora do garimpeiro. Ele vai cavando a terra, ele vai tirando as impurezas, ele vai depurando aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que não vai dar em nada, até chegar onde está de fato a pedra preciosa. E depois que chega onde está a pedra preciosa, nem tudo aquilo ali vai servir também. Há todo um trabalho de polir, né, de lavar, de arear, de polir aquilo até chegar efetivamente ao que tem valor comercial, que tem valor de mercado. Vou pegar essa imagem para dizer assim, vai tirando tudo aquilo que você acha que sabe, tudo aquilo que são impurezas, tudo aquilo que porventura atrapalha o seu olhar sobre o mundo, vai tirando, deixando o cantinho, deixando do lado, até você chegar ao que efetivamente pode ser trabalhado como conhecimento. Um parêntese, meninos, tem um autor muito interessante da filosofia chamado Edmund Husserl, Husserl, da cada fenomenologia do século XX, que ele usa um termo muito interessante chamado epoqué, que a gente traduz por suspensão do juízo. Suspensão do juízo. O que é isso? Todos nós, de certa forma, nós temos o nosso julgamento sobre o mundo. Todo mundo tem uma opinião sobre a realidade. Essa opinião nos chega por onde? Nos chega pela cultura, nos chega pela religião, nos chega pela escola, pelos valores que nós vamos internalizando aí com família, com grupos sociais e tal. De modo que eu vou formando a minha opinião das coisas a partir desses canais em que as percepções do mundo chegam até mim. Agora, isso é verdade? Qual é o grau de verdade numa opinião? Qual é o potencial verídico de uma opinião? Aí você tem que fazer o que o Husserl chama de epoqué, suspensão do juízo, ou seja, deixa tudo que é opinião, que é juízo, que é julgamento seu no cantinho, sai, tenta se isolar, tenta analisar aquela situação separadamente, aí você tem a possibilidade de apurar um grau maior de verdade daquilo ali. Pegando essa imagem para dialogar com Descartes, é mais ou menos isso que ele está colocando aqui. A dúvida metódica é esse processo de garimpo, em que você vai tirando tudo, vai questionando, vai analisando, vai deixando tudo que você acha que é aparente, vai deixando isso do lado, até você chegar efetivamente no que é evidentemente conhecimento, entendido aqui como verdade, como ciência. Tranquilo? Por isso é uma dúvida metódica. Beleza. Então você está dizendo, professor, que Descartes está colocando como critério, como pontapé inicial, duvidar de tudo. Correto? Duvidar de tudo. Tudo que me chega aos sentidos devem ser colocados em dúvidas. Então não tem uma verdade, não tem uma certeza de nada. Se não tem uma certeza, como é que a gente avança nisso? Se tudo que chega até mim é passivo de questionamento, eu não vou ter uma certeza. Correto? E se eu não tenho uma certeza, nenhuma possibilidade mínima de certeza, como é que eu vou avançar nisso? É um raciocínio meio em círculo. Percebem? É um raciocínio meio em círculo. Tem alguém aí, gente? Tem terceiro ano do lado de lá? Tem nerds
pré-universitários do lado de lá, ano que vem vocês estão todo mundo na universidade, né? E aí, quando vocês forem fazer essas discussões aí lá com os professores de vocês, nas áreas que vocês são, começa a perceber esses raciocínios, tá? Estão todos ali, ótimo. O que vem, quero ver todo mundo na universidade, quero ver ninguém fazer terceiro ano mais não, tá? Chega, terceiro ano sai de uma vez só. Todo mundo na universidade ano que vem. Ok, fechou. Percebe que está um raciocínio meio em círculo? Se eu tenho que duvidar de tudo, se tudo quarto, calma, vamos pensar em quarto ano não, Samuel, vamos ser mais otimista, menino. Vamos ser mais otimista, esse troço não está nem decidido ainda, não vão sofrer por antecipação não, vamos ser otimista, otimismo jovem, otimismo. Vamos, né, Alan, sofrer em dobro e por antecipação ainda. Calma, não, esquece isso. Esquece. Sofrer por antecipação já é ruim, ainda sofrer em dobro. Ah, não, menino, não vai nessa não. Vai que você vai fazer um excelente Enem, que você está tendo aula com professores excelentes, que estão cada dia tentando buscar informação, tirando informação, sabe-se de lá, de onde para te dar o caminho, que você é excelente, que vocês são excelentes. Vamos por aí, vamos pensar por aí. Esse negócio de quarto ano, vamos deixar esse troço de quarto ano lá, só Fundamental 1, né? Deixa o quarto ano só lá com Fundamental 1. Vamos ir para a faculdade. Aí sim, faculdade você pode ter quarto ano, dependendo da área que você for. Se for medicina, você vai ter 6, 8, 10. Se for direito, vai ter 10. Se for filosofia, você vai ter 200, enfim. Vamos pensar por aí, vamos pensar positivo. Positividade, jovem Samuel. Beleza. Raciocínio está em círculo. Então não tem certeza de nada. Voltando aqui para Descartes, esquecendo o quarto ano e voltando para Descartes. Então não tem certeza de nada. Aí, cara, o bicho é sagaz, tá? Se eu pudesse falar um palavrão, eu ia dizer assim, o cara é F. É F, ele é sagaz. Ele dá um saltinho, um passinho à frente, ele vai dizer assim, mas, para eu duvidar, tem uma razão aqui dentro em movimento, tem uma razão aqui dentro pensando. Defunto não duvida. Defunto não duvida de nada. Pedra não duvida. Essa apostila não duvida de nada. Quando eu terminar de usá-la, provavelmente, eu devo encaminhá-la para reciclagem ou queimar, não sei o que eu vou fazer com isso. Ela não está nem duvidando disso, ela não está nem pensando nessa possibilidade. A apostila não pensa. Pedra não pensa. Defunto não pensa. Alguém que está em coma no hospital, sabe, ou em casa, sabe, se uma hora dessa não está duvidando de nada. Agora, nós estamos aqui duvidando se vai ter o quarto ano, se não vai. Nós estamos duvidando aqui de um monte de coisa. Aí o Descartes ele teve aquela sacada, sabe? Aquela sacada, isso lá no século XVII, gente. O cara teve aquela sacada de dizer assim, para que haja dúvida, precisa de um eu que duvida. Opa, olha a primeira certeza aí. Para que haja dúvida, para que haja processo de dúvida, para que haja processo de duvidar, é preciso ter um eu que duvida, que está duvidando, que está questionando. A Charge brinca com isso. Olha, como é que eu vou saber que eu estou sentado junto ao fogão? Eu estou pensando nisso. Tá? E aí, para que haja dúvida, é preciso um eu que duvida. Chegamos à primeira certeza. Ao duvidarmos de tudo, a única certeza que é inquestionável é que existe um eu que duvida. Existe um eu que pensa. Existe um pensamento se movimentando para que haja o processo de dúvida. Em síntese, em suma, existe o sujeito pensante. Existe o sujeito pensante. É exatamente o penso logo existo,
é uma palavra pronta, é um jargão pronto de todo esse movimento que o Descartes está fazendo. Esse eu que pensa é o eu que vai criticar, é um axioma, perfeito, é um axioma. É um conjunto de axiomas que caem dentro de uma conclusão. Eu não estou falando que esse menino vai chegar a filósofo, gente, olha a palavra que ele usa. É um axioma, é um conjunto de ideias que ele vai organizando com um objetivo, tá? Ele vai organizando esse conjunto de ideias, mas o objetivo desse conjunto de ideias é chegar a uma constatação, é chegar a uma evidência, né? Chegar a uma constatação, chegar a uma evidência. Então, o caminho percorrido é esse. Existe um processo de dúvida, eu coloco absolutamente tudo em dúvida, mas, para que haja dúvida, é preciso um ser pensante. É preciso um sujeito pensante. E aí, meu querido jovem Samuel, Descartes chega a uma primeira certeza, que em filosofês nós costumamos falar que é a certeza do cogito. O que é o cogito? O cogito são os conteúdos pensantes, os conteúdos do pensamento. Aquilo que possibilita o pensamento é o cogito, né? Nesse momento, nós estamos usando o quê? Nós estamos usando um raciocínio. Nesse momento, eu posso falar que o meu cogito está funcionando, tá? Meninos, eu vou só parar a gravação aqui para me contar uma história para vocês. Contei a historinha, voltando aqui para o nosso jovem Descartes, a res cogitans, então, é o conteúdo do nosso pensamento. E o nosso pensamento pensa sobre algo. Daí a ideia de resistência. Resistência são as coisas que são pensadas. Grosso modo, gente, resumindo isso bem grosseiramente, trabalhem aí com a ideia de sujeito e objeto. O objeto como sendo as coisas pensadas, as coisas que estão no mundo, sujeito, nós, pensando nas coisas. Então, trabalhe aí com a ideia de sujeito e objeto, tá? Para ficar um pouquinho mais simples, para ficar um pouquinho mais fácil, trabalha com essa lógica aí de sujeito e objeto. Mas aqui em Descartes é a res cogitans e a resistência. A res cogitans é esse eu que pensa, esse sujeito que está pensando. A resistência às coisas pensadas, aquilo que eu estou pensando. Meu querido Luiz, perfeitamente, é um raciocínio axiomático, é um axioma, porque o cara está organizando uma série de premissas, né? Uma série de argumentos, uma série de questões preliminares até chegar a um objetivo específico, perfeito? É um raciocínio axiomático, sim. O cara vai virar filósofo, Bruno. Virou filósofo mesmo, ó. Filósofo Luiz. Aí vão ter que dar um nome para o Luiz aí. Luiz de quê? Luiz de alguma coisa. Pois é, filósofo. Perfeito? Fechando aqui, gente, o parêntese da brincadeira séria, para dizer assim, muito embora, Luiz de Santana, muito embora eu possa duvidar de tudo e todas as coisas devem ser colocadas em questionamento, existe algo que eu não posso duvidar. Que algo é esse? A certeza do cogito. O que é o cogito? A certeza de que tem um eu pensando, tem um eu refletindo, tem um eu questionando. Daí, penso, logo existo. Ah, Samuel, o penso, logo existo, vamos dizer assim, é o fechamento de todo esse processo de reflexão que começou lá com a dúvida metódica, que começou com a necessidade de colocar em dúvida tudo aquilo que me vem de imediatamente, tudo aquilo que chega a mim de imediato, tá? Ele vai fazendo todo esse processo que é axiomático, que é axioma, né? Ou seja, está colocando premissas, está formulando um raciocínio para chegar nessa conclusão do penso, logo existo. Daí nosso querido jovem Descartes conclui que eu posso duvidar da existência das coisas, dos seres, de mim,
mas tenho uma certeza: penso, logo existo. O pensamento, então, o cogito, é a primeira certeza. Isso posto, o Descartes ele inaugura, dentro da filosofia moderna, uma tendência que ficou chamada de racionalismo. Racionalismo moderno ou racionalismo cartesiano, chamem como é que vocês queiram. Desculpa. Por que é interessante, gente, fazer essa distinção de conceito? Para vocês não caírem no erro, no equívoco, de achar que então Descartes foi o pai do racionalismo. É equivocado porque a gente já verifica uma tendência racionalista lá na Grécia de Platão. Tá? Toda a filosofia platônica, a título de estudo, de conceito, é uma filosofia racionalista, né? Levando em conta o fato de que Platão tenha sido filósofo que, vamos dizer assim, explorou o potencial máximo da razão. A razão leva ao conhecimento, os sentidos ao engano. Tá? Descartes ele traduz essa análise dentro da filosofia moderna no sentido de fundamentar a ciência. Tá? Aí fiquem atentos, caso um dia vocês deparem com alguma questão que vá nesse sentido, cuidado para não cair no equívoco de que assim, Descartes então inventou o racionalismo. Não é bem assim a história. Tá? Ele só, vamos dizer assim, ele utiliza as teses racionalistas que já existiam dentro dessa perspectiva da filosofia moderna. Então você pode falar que ele é o pai do racionalismo moderno, tá? Mas ele não criou o racionalismo enquanto conceito. Tranquilo? O racionalismo enquanto conceito, isso já se verifica lá na filosofia de Platão, né? Já lá no pensamento platônico você já tem o racionalismo. O racionalismo moderno, então, é essa teoria que vai partir da razão como pontapé inicial para fundamentar o conhecimento. Do conhecimento do eu para o conhecimento do mundo. Tá? Do conhecimento do eu para o conhecimento das coisas. É possível formular, assim, um juízo válido sobre as coisas? Por quê? A razão é que me dá a garantia disso. Tá? Nós temos logo uma primeira certeza e, vamos dizer assim, o fundamento epistemológico do que se transformou como ciência. A ciência como um conhecimento racional, como um conhecimento que parte de uma análise normativa, de uma análise racional de algo. De uma análise normativa, de uma análise racional da realidade. Ciência não é o que eu acho. Fechou? Ciência não é o que eu acho. Da minha parte, pessoas, sobre conteúdo, creio que a gente tenha contemplado todos os itens da apostila, né? Todos os itens, assim, pelo menos os mais importantes, nós demos conta de contemplar. Dentro disso, alguma pergunta, alguma dúvida? A parte de conteúdo, aqui a gente seguiu, né, rigorosamente as chaves de leitura que a apostila fala, ou seja, falar um pouco da obra de Descartes para você ter ideia de quem que ele era, falar um pouco das influências que ele teve, aí nós falamos das influências da matemática, né? Toda a base da filosofia cartesiana teve uma base matemática, uma base física, pensadores como Galileu Galilei, Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, esses caras que foram os primeiros lá no século XVI a já entender a possibilidade da gente formular sobre o mundo um conhecimento mais racional, né? Muito embora esses pensadores tenham sido silenciados, principalmente Giordano Bruno e Galileu, né? Giordano Bruno foi queimado em praça pública em Roma, Galileu Galilei deu as escapulidinhas dele lá e se safou da fogueira, mas esses caras colocaram a possibilidade da gente analisar a natureza a partir de caracteres matemáticos. O próprio Galileu fala disso. O mundo é um grande livro escrito em caracteres matemáticos, ou seja, a gente já tem aí um pontapé inicial para isso que se transformou como racionalidade científica.
né? Tá? Falamos um pouco dessas influências do Descartes, falamos do método, da dúvida metódica, da primeira certeza, que é a certeza do cogito, tá? Do cogito, não é aquela outra coisinha que eu contei historinha, tá? E falamos um pouco dessa questão do conhecimento do eu para o conhecimento do mundo, res cogitans e res extensa. O eu conhece o mundo a partir da razão. A razão ela é fonte para que o eu possa conhecer o mundo. Tranquilo? Se não tiver pergunta, eu vou encerrar a gravação, mas não vão embora, que eu tenho duas questõezinhas de Descartes que já caiu no Enem, só para a gente brincar com elas nesses minutos finais aí. Dúvidas? Tá de boa? Vou encerrar aqui a gravação, tá? E fiquem aí, não vão embora para a gente brincar com essas duas questões.